E aí, já parou para pensar o que a justiça realmente quer dizer com documento comum? Parece algo simples, né? Mas uma decisão super importante do STJ, lá da época do Código de Processo Civil de 73, mostrou que o buraco é bem mais embaixo. Vamos desvendar essa história hoje. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele favorzinho de sempre que nos ajuda demais. Já curte o conteúdo, começa a seguir e compartilha. É rapidinho e faz toda a diferença pra gente continuar. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos entender o que é essa tal de exibição. Depois, a gente entra num caso prático envolvendo 3 empresas para a coisa ficar mais clara. Na sequência, é o ponto central, a controvérsia sobre o documento comum. E, claro, vamos ver como o STJ resolveu a parada e fechar com um resumão para fixar tudo. Ok, vamos começar do começo. Lá no antigo Código de Processo Civil, o de 1973, existia uma ferramenta processual chamada exibição. Mas o que era isso na prática? E por que ela era tão fundamental em alguns casos? Bora descobrir! A ideia da exibição judicial era bem direta, olha só. Com base lá no artigo 844, inciso 2º, era um procedimento que permitia que alguém pedisse na justiça para ver um documento. Um documento que era essencial para discutir um direito, mas que estava na mão de uma outra pessoa. E a chave de toda essa nossa discussão está nessas palavrinhas: documento próprio ou comum. Guarda bem isso aí. Beleza, teoria legal, mas nada é como um caso prático para tudo fazer sentido, né? Vamos pegar um caso que realmente chegou no STJ. Imagine um cenário com 3 empresas, onde uma decisão de negócio acaba criando uma confusão jurídica daquelas. Se liga na sequência dos fatos. A empresa 1 processa a empresa 2, buscando uma indenização. Com o processo rolando, a empresa 1 fecha um contrato com a empresa 3, cedendo para ela o direito a 10% de qualquer valor que viesse a ganhar. O problema? O problema começa quando as empresas 1 e 2, de repente, fazem um acordo entre elas e pedem a extinção do processo. E é exatamente aí que o caldo entorna. Pensa só na situação da empresa 3. Ela tinha direito a 10% do resultado e de uma hora para outra o processo acaba e ela fica totalmente no escuro. O que ela faz? Bate na porta da justiça, claro. A empresa 3 entrou com uma ação pedindo justamente a exibição do acordo que foi firmado entre as outras duas. Faz todo sentido, né? O direito dela de receber os 10% dependia totalmente do que foi combinado ali. Parecia um pedido mais do que justo, certo? Pois é, mas acredite se quiser, o juiz de primeira instância negou o pedido. O argumento dele foi esse: o acordo não era um documento comum para a empresa 3, simplesmente porque ela não participou da elaboração, não assinou o papel. E agora, como fica? E aqui chegamos à pergunta de R$1 milhão, a que foi parar lá no STJ. O juiz agiu corretamente? Será que esse conceito de documento comum é tão restrito, tão fechadinho assim? O que a gente tem aqui é um verdadeiro cabo de guerra de interpretações. De um lado, a visão do juiz, bem literal. Comum é o que pertence às partes envolvidas. Se a empresa 3 não assinou o acordo, ele não é comum a ela. Simples assim. Do outro lado, a visão da empresa 3. Peraí, eu posso não ser dona do documento, mas ele trata de um interesse que também é meu. Qual das duas visões deveria prevalecer? Para botar um ponto final nessa discussão, o caso subiu e foi parar nas mãos do Superior Tribunal de Justiça. E foi o STJ que deu a palavra final sobre o verdadeiro alcance desse conceito. E a resposta do tribunal para aquela pergunta, o juiz agiu corretamente, foi um sonoro e direto não. A decisão estava equivocada. O conceito de documento comum é, na verdade, bem mais amplo do que isso. Para fundamentar essa decisão, o STJ se apoiou em grandes juristas, como Humberto Teodoro Júnior. A lógica é a seguinte: documento comum não é só aquele que pertence a todo mundo, mas também o que se refere a uma situação de interesse comum. O que importa não é ser o dono do papel, mas ter um interesse na história que aquele papel conta. Então, essa foi a grande virada de chave da decisão. Firmar essa definição mais ampla. Documento comum é aquele que, não importa quem criou ou quem assinou, ele diz respeito a um interesse compartilhado. No nosso caso, como a empresa 3 tinha um interesse financeiro direto no resultado daquele acordo, ele era, sim, um documento comum para ela também. Entender isso muda o jogo, não é mesmo? E olha, se essa análise está clareando as coisas, que tal dar uma força para o nosso canal? Compartilhar com amigos ou nas redes sociais é um gesto simples, mas que ajuda imensamente o nosso trabalho a alcançar mais gente. Certo, vamos amarrar tudo isso agora. Um resumo rápido para a gente gravar a lição mais importante do que a gente viu hoje. A lição final é esta: o conceito de documento comum do antigo CPC não exigia que a pessoa fosse dona ou signatário do documento.
O que importava era se aquele documento tratava de um interesse que também era dela. O foco é na relação jurídica e não na posse ou na autoria. E com isso a gente fecha. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. Se você curte esse jeito direto de entender o direito, não deixe de seguir o DireitoCast lá no Spotify para mais conteúdos em áudio. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. É um apoio fundamental para a gente saber que está no caminho certo e continuar trazendo mais temas como este. E aí, quer ver mais análises como essa? Para assistir em vídeo, é só acessar o DireitoCast lá no YouTube ou no TikTok. A gente se vê no próximo. Até mais!